Bom, então agora vamos inserir aqui o processamento. Então eu vou colocar aqui nesse array o resultado, ou seja, para cada elemento do array, um elemento do cálculo da tabuada. E depois eu vou pegar aquele array e vou exibir aqui, de uma forma independente do cálculo. Eu posso formatar a apresentação depois do jeito que eu quiser. Eu poderia também já ir fazendo o cálculo e exibindo o resultado aqui. Mas eu acho que se eu calcular, se eu fizer o cálculo e guardar o resultado, no caso aqui nesse array, depois eu fico mais livre para apresentar esse resultado do jeito que eu quiser. Então, vamos primeiro fazer o cálculo e colocar nesse array. Bom, então aqui, primeira coisa, eu preciso saber qual é a tabuada que o usuário quer calcular. Então, a tabuada que ele quer calcular, ele escolheu aqui no formulário. Então, vai chegar uma informação aqui chamada qual tab. Então, eu vou pegar essa informação e vou colocar também numa variável PHP chamada qual_tab. E a gente viu, quando a gente viu aquela aula de revisão sobre como receber dados, a gente viu que toda a informação que está aqui no form, se o tag HTML se chama qual_tab, essa informação vai chegar aqui nesse array post, ou get, ou request, no nosso caso é post, né? Vai chegar aqui um elemento nesse array com o mesmo nome que consta aqui na propriedade name do código HTML. Então, eu tenho aqui uma informação, eu posso pegar essa informação do array e colocar aqui. E uma prática comum também, recomendável, é que primeiro a gente verifique se tem essa informação ou não. A gente já viu nas aulas de revisão anteriores que a gente pode usar aquela função que eu usei aqui embaixo, ó, iset. Eu posso verificar. Então eu poderia colocar aqui iset, if iset post qual_tab, então pega e coloca aqui. Eu vou assumir o risco acreditando que vai existir sempre. Mas na prática seria bom você fazer essa verificação. Bom, a outra questão, a outra informação é número de elementos. Ó. Quantos elementos o usuário quer calcular? Então eu vou colocar aqui também uma variável chamada NEL, número de elementos, e vou fazer a mesma coisa. Então, se está lá no form, ela vai chegar aqui através de um elemento desse array post. Agora fica fácil, né? Agora é só fazer um laço de repetição aqui, pode ser o for, ou o que você preferir. Eu vou usar o for. Então, repetindo de 1 até essa quantia aqui e fazendo os cálculos. Então, eu vou colocar aqui, ó, for, vou criar uma variável aqui começando em 1. Enquanto essa variável for menor do que o número de elementos desejados, eu vou colocar menor ou igual. Se o usuário pedir, eu quero 10 elementos, então ele vai do 1 ao 10. E aqui então a variável mais. E aí eu vou colocar nessa variável aqui, ó, resultado. Então eu vou colocar aqui, ó, resultado. Não vou especificar, ou eu até posso especificar, eu posso colocar aqui, ó, n. Então na posição n, o elemento n do meu array resultado vai receber, eu vou colocar aqui então n vezes, qual_tab. Então esse array aqui vai ser o array com o resultado da minha tabuada. Vai passar aqui, ó, resultado, elemento 1, o valor dele. Então, com isso a gente já fez o cálculo, o processamento. Agora, é só eu pegar esse array aqui e exibi-lo aqui. Então eu vou até copiar essa estrutura aqui embaixo. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Existe essa variável, esse objeto? Existe, então eu vou exibi-lo. Aqui, ao invés de fazer o cálculo, então, a gente vai colocar os comandos echo. Aí eu vou colocar echo e vou colocar aqui. Então eu quero exibir n, aí depois o símbolo de multiplicação para a gente. Então vezes qual_tab. Igual
o elemento N. E um break aqui para ele pular a linha, né? Então, ó, eu quero que apareça lá 1 vezes 7, por exemplo, que é a tabuada que o usuário escolheu, vamos imaginar. Então, 1 vezes 7 igual o resultado que está guardado aqui. Aí, pula a linha. Aí ele vem para o próximo. 2 vezes 7, 3 vezes 7, assim por diante. Então, vamos testar? Então, o resultado será exibido aqui. Eu vou escolher o 7. E aqui está, ó. Então, agora aqui, você poderia colocar a formatação que você quiser para exibir. Então, ele entrou aqui, viu que já tinha valor, que o usuário já tinha feito uma escolha, então fez o cálculo. Guardou o cálculo nessa variável, que é um array, e depois, na hora de exibir, você pode exibir do jeito que você quiser. Bom, para finalizar, eu vou fazer um outro teste aqui, por exemplo, do 4. Eu vou colocar aqui 20 elementos. Ó, observe que depois que calculou, ele fica vazio aqui. Então eu gostaria que a hora que eu voltasse aqui, ele repetisse, vinha qual é a última tabuada que o usuário escolheu. Então como que a gente pode fazer isso? Bom, então, ó, a hora que o usuário fez a escolha, nós pegamos aqui, ó, e guardamos aqui qual era a tabuada e o número de elementos. Então essas informações, depois que o usuário já fez uma escolha pelo menos, essas informações estarão salvas nessas variáveis do PHP. Então, na hora de montar o formulário aqui, eu posso colocar aqui, ó, que esse tag aqui, ó, eu posso colocar aqui a opção value igual, eu posso colocar um valor pré-definido, né, como eu coloquei aqui, ó. Então eu posso colocar aqui um código PHP, ó, dentro do tag. Eu posso colocar PHP echo qual tab e fecho o PHP. Então, ó, dentro de um tag HTML, eu vou inserir um código PHP. Então, o valor que será exibido aqui vai depender da variável qual tab. Então, vamos testar novamente. Então, testando aqui. Ó, ele colocou aqui, ó, 4, que era a última que eu tinha exibido. Então, eu vou colocar agora 9. E eu posso usar o mesmo conceito para salvar aqui. Então, eu posso colocar aqui também para exibir a variável. Bom, isso daqui caso o usuário já tenha feito uma escolha. E se o usuário não tiver feito uma escolha ainda? E eu quero que, por exemplo, venha aqui a tabuada do 1, do 7, e aqui principalmente, ó, que a gente já tem um valor. Ó, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou replicar para cá. E vou colocar aqui número de elementos. Então, se for a primeira vez, essa variável não vai existir. Então, se for a primeira vez que estiver carregando o formulário, ó, a primeira vez a gente já viu que ele não passa aqui. Porque ele só entra aqui se já tiver feito alguma escolha, digitado algum valor lá. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, se não, eu poderia colocar qual tab igual a 5, por exemplo, e número de elementos igual a 10. Então, esses aqui seriam valores padrões, que se o usuário não tiver feito nenhuma escolha ainda, ele vai assumir que a tabuada por padrão vai ser a do 5 e o número de elementos por padrão será a quantidade de 10. Então, vou testar novamente aqui, ó. E aqui está, ó, 5 e 10. Agora, se o usuário já fizer alguma escolha, aí ele repete que o usuário escolheu. Então, tá certo? Bom, então, esta é a forma que atende a nossa necessidade, mas não está muito bem organizada. Então, se o profissional do web design estiver trabalhando aqui, ele pode facilmente bagunçar esses códigos aqui e te causar problema. Então, a gente vai ver nas próximas videoaulas como que a gente separa essa parte de processamento da parte de exibição dos dados. Então, esse daqui é a exibição e esse daqui é o processamento. Então, vamos usar o conceito de templates na próxima videoaula. Até lá!